Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, nós continuaremos a nossa jornada pelo Sermão do Monte. E hoje, o verso que é base da nossa reflexão é o verso 5 do capítulo 5 de Mateus, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Veja como esse verso também parece estar na contramão dos valores desse mundo. É interessante perceber como nos nossos dias a demonstração de força, de poder, parece ser algo necessário para conquistar o espaço, para ser feliz. No entanto, Jesus nos apresenta um novo caminho para a felicidade. Jesus diz que é feliz de verdade não aquele que demonstra poder, mas aquele que é manso, porque eles herdarão a terra. Algumas informações importantes a respeito da mansidão de que Jesus se refere é importante para nós aqui. Em primeiro lugar, a mansidão de que Jesus está tratando não é uma característica inata do ser humano, mas algo que nós recebemos pela graça de Deus. Veja o contexto em que Jesus fala a respeito de mansidão. Primeiro, Jesus começa falando a respeito daquilo que fará alguém de fato feliz. E ele começa dizendo que é feliz os humildes ou os pobres de espírito. Com isso, Jesus está dizendo que o cidadão do céu é feliz não por aquilo que tem, que possui, ou pela força que ele imagina ter. Ele é feliz quando reconhece que é necessitado de Deus, que é pecador e que, portanto, depende de Deus, que nada pode oferecer, mas que precisa do cuidado de Deus. Alguém que reconhece o seu estado de necessidade. Em segundo lugar, como consequência dessa constatação de autoconhecimento, Jesus também diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então veja, a relação, a conexão entre os versos. Primeiro, eu sou movido pela palavra de Deus como resposta a ela, a reconhecer que sou pobre de espírito, que careço de Deus, que sou pecador. Em segundo lugar, essa constatação de autoconhecimento me leva a chorar pelos meus pecados, a reconhecer que eu preciso do perdão de Deus. E agora, em terceiro lugar, depois de reconhecer que sou pecador, de chorar e sentir tristeza pelos meus pecados, eu sou levado a uma transformação que não é simplesmente exterior, é algo que nasce do coração. Como eu disse, a mansidão de que Jesus está se referindo não é algo que nós produzimos, não é algo que nós conseguimos ter pelas nossas próprias forças. É, na verdade, a ação do Espírito Santo no nosso coração, nos dando aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de domínio próprio. É quando nós nos sentimos plenamente satisfeitos em Deus, e isso nos leva não apenas à transformação dos nossos comportamentos visíveis, mas uma transformação do nosso coração. Portanto, ser manso é a ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. É um constante negar a nós mesmos todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir o nosso Senhor. Em segundo lugar, ser manso não significa ser frouxo. Ser manso não significa ser omisso. Ser manso não significa se submeter a qualquer coisa. A mansidão de que Jesus se refere significa uma submissão completa à vontade de Deus. Isso nos faz pensar que a mansidão que nos conduz à verdadeira felicidade não é aquela que anula quem somos,
mas que transforma o nosso coração, que nos torna submisso à vontade de Deus, aos interesses de Deus, aos padrões de Deus para a nossa vida. Portanto, ser manso não significa se sujeitar a qualquer coisa. Antes de tudo, nos sujeitar a Deus e a sua palavra. E sempre nos posicionar quando isso for necessário. A agir quando isso também for necessário. E por fim, em terceiro lugar, ser manso não significa ter simplesmente controle emocional. Algumas pessoas aparentam mansidão, parecem estar sempre plenas no controle da situação. Mas lá no coração, elas estão como um vulcão prestes a entrar em erupção. A mansidão de que Jesus está tratando aqui não se trata simplesmente de algo momentâneo, um controle emocional que possuímos, mas uma transformação da disposição do nosso coração, que nos faz lidar com as tensões da vida, crendo que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Portanto, não é fruto do nosso controle, do nosso desenvolvimento emocional, mas é, na verdade, consequência da graça redentora de Deus, que transforma, sim, as nossas emoções, mas que é muito mais do que isso. Transforma as nossas motivações. Por isso, é feliz, é bem-aventurado os mansos, porque estes herdarão a terra. Ou seja, Jesus está deixando muito claro que o cidadão do céu é aquele que se submete a Deus e a sua palavra e tem o seu coração rendido a Deus e a sua vontade. Esse, de fato, herdará a terra. Meus irmãos, esse é de fato um grande desafio para nós. Como eu disse, nós vivemos num contexto onde nós desejamos sempre demonstrar força. E Jesus está nos convidando a sermos mansos, a sermos comedidos, a passarmos por esse processo de tratamento do nosso coração, para que de fato possamos viver na vontade de Deus. Eu quero convidar você para que baixemos a guarda, para que peçamos para Deus trabalhar o nosso coração, o nosso temperamento, as nossas emoções, as motivações do nosso coração, para que sejamos assim, como Jesus diz, mansos de espírito. Não apenas aparentemente mansos, mas mansos de verdade, para que a vontade de Deus se cumpra plenamente na nossa vida. E Deus trabalhe a nossa vida, o nosso coração por inteiro, para que as nossas atitudes reflitam aquilo que se passa na nossa mente e no nosso coração. Essa, com certeza, é uma obra de Deus em nós. E por isso, eu quero convidar você para que peçamos a Deus que trabalhe nas nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor o nosso coração. Nós cremos, ó Deus, que é em Sua palavra que nós encontramos o padrão de vida, de comportamento que o Senhor espera de nós. E nós nos submetemos a ela. Ó Deus, nós queremos viver, ó Deus, como o Senhor quer que nós vivamos, como cidadãos dos céus. E por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor nos torne, a todos nós, mansos de espírito. Que o Senhor, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, transforme, Deus, as nossas atitudes, mas não apenas exteriormente. Transforme também e principalmente o nosso coração, para que as nossas motivações, ó Deus, passem pelo crivo da palavra de Deus. Que o Senhor trabalhe, Deus, o nosso temperamento, para que o Senhor, ó Deus, trabalhe, ó Deus, o nosso coração e a vida como um todo. Eu peço por mim e peço pela vida de cada um dos meus irmãos, para que o Senhor, pela graça do Senhor, na ação do Espírito Santo, nos torne assim, mansos de espírito. Que o Senhor nos abençoe.
em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Foi muito bom ter você por aqui em mais um dia. Uma ótima semana para você e, é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia. Tchau.